Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e dos trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Nesta edição, Israel promove terrorismo de Estado em Gaza. Egito abre fronteira com Gaza durante o mês do Ramadã. As manifestações pelos 70 anos da Nakba Palestina pelo mundo. Na Síria, as agressões israelenses e Putin. E ainda a análise das eleições no Líbano. Confira também nosso momento cultural. Agora, fique com a gente. Nesta sexta-feira, tanques israelenses avançaram para além do cerco imposto pelo Estado sionista à faixa de Gaza e destruíram terras cultiváveis, informa a agência Maan News. Veículos aéreos não tripulados seguem sobrevoando a área. Gaza protagonizou protestos que reuniram milhares de palestinos entre 30 de março e 15 de maio na Grande Marcha do Retorno. A repressão violenta israelense matou pelo menos 116 pessoas e feriu cerca de 12 mil. O protesto se deu pelos 70 anos da Nakba, a catástrofe. É como os palestinos denominam a criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica. Ali se iniciou a questão dos refugiados. A maioria da população de Gaza é formada por expulsos de suas terras na Nakba e descendentes. Israel impõe um cerco desumano aos habitantes de Gaza há 11 anos. Além disso, promove frequentemente bombardeios. Nada entra ou sai sem a permissão das forças de ocupação. A situação é de grave crise humanitária. Os 70 anos da Nakba, a catástrofe palestina, foram lembrados durante a semana em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, aconteceram atos em solidariedade ao povo palestino em diversas cidades. Na Europa, manifestações ocorreram nas principais capitais e cidades. Também na América Latina ocorreram atos. Um deles se deu em São Paulo. 200 pessoas, incluindo palestinos refugiados, se reuniram no dia 15 de maio em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. A Fiesp havia projetado a bandeira de Israel em sua fachada entre 18 e 22 de abril último. No dia 15, projetou a bandeira palestina, mas ontem iluminou novamente sua fachada com a bandeira israelense, o que causou indignação na comunidade palestina. Uma amostra de a quem servem esses empresários e de que não se deve ter nenhuma ilusão com aqueles a quem a única solidariedade é com seu bolso. O PSTU marcou presença no ato na Paulista. Eu queria saudar a greve geral que acontece agora em Gaza, que acontece agora na Cisjordânia, em Hebron. Queria saudar o levante dos palestinos, que apesar das bombas e das balas de Israel, enfrentam um Estado que é um Estado genocida por natureza. Por isso, em nome do PSTU, eu queria dizer que o fundamental para a gente é destruição irreversível do Estado de Israel. O Egito abriu a fronteira com Gaza durante o mês do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos. É preciso que o Egito mantenha a fronteira aberta permanentemente. As agressões israelenses à Síria e as reuniões do presidente da Rússia, Putin, com o primeiro-ministro sionista Netanyahu e com o ditador sírio Bashar al-Assad são o que comenta o jornalista sírio Vitório Champs. Olá! No dia 9 de maio, o primeiro-ministro sionista Benjamin Netanyahu visitou o presidente Vladimir Putin em Moscou, por ocasião da celebração da vitória contra o nazismo. De lá, Netanyahu deu ordens para as forças sionistas atacarem cerca de 50 posições iranianas na Síria. O exército sionista destruiu a maior parte do sistema de defesa aéreo. É claro que a única resposta foi o lançamento de 20 foguetes antigos, da época da Segunda Guerra Mundial, dos quais 6 caíram no próprio território sírio, 4 no Líbano e 10 foram interceptados por Israel. Ficou claro que o regime sírio não utilizou contra Israel as mesmas armas poderosas que ele normalmente usa para massacrar o povo sírio. O governo iraniano apressou-se em declarar que os foguetes não foram lançados por eles, mas sim pelo regime sírio. É importante notar que o Irã nunca respondeu às agressões israelenses. Após a reunião com Netanyahu, o presidente Putin cancelou a venda de sistemas de mísseis S-300 ao regime sírio.
Os bombardeios israelenses foram os mais pesados desde a guerra de 1973, segundo o Ministério de Defesa sírio, e foi o que sentiu também a população síria de norte a sul do país. No dia 14 de maio, os Estados Unidos mudaram sua embaixada para Jerusalém. Houve protestos em várias cidades palestinas, principalmente na faixa de Gaza, com muitos mortos e feridos. No entanto, nem o Irã, nem o Hezbollah moveram uma palha. Em 17 de maio, foi a vez do ditador sírio Bashar al-Assad de se reunir com o presidente Putin em Sochi. 2 temas foram tratados. O primeiro é que a situação de Bashar está bem melhor e que ele deve promover mudanças na Constituição síria. O segundo é que as forças estrangeiras devem deixar o país, exceto as forças russas e iranianas, bem como as milícias sectárias do Líbano, Iraque, Afeganistão e outras, já que vieram a pedido do regime sírio ou devido ao acordo que regula sua presença em território sírio pelos próximos 50 anos. É isso, obrigado. Obrigada, Vitórios. A maioria dos 3,5 milhões de libaneses não compareceu às urnas nas eleições do último dia 6. Existe uma grande desilusão com os principais partidos burgueses. Eles formam um governo de unidade nacional que não consegue sequer garantir energia elétrica ou coleta de lixo para as cidades. A dívida pública atingiu 79 bilhões de dólares, o que equivale a 150% do PIB do país. Além disso, há um déficit fiscal equivalente a 10% do PIB e outro nas contas externas que ultrapassa 20% do PIB. Ao invés de fazer propostas para as questões que afligem a população e os refugiados palestinos e sírios, os principais partidos se dedicaram a fazer propaganda sectária. O primeiro-ministro Saad Hariri, do Movimento Futuro, um dos principais capitalistas do país, defendeu a identidade árabe do Líbano para criticar as relações de seu principal opositor com o governo iraniano. Já o Hezbollah, outro partido burguês, afirmou que seus oponentes são agentes sauditas e publicou uma lista de opositores de origem xiita que supostamente seriam financiados pelos Emirados Árabes, mas na verdade são apoiadores da Revolução Síria, como o ativista socialista Ziad Majid. O resultado é que nada mudou. O Hezbollah manteve suas 13 cadeiras no parlamento de 128. Seus aliados, como o Movimento Patriótico Livre, do general burguês Michel Aoun e a Amal, cresceram, e o principal derrotado foi o Movimento Futuro, que perdeu 12 cadeiras. Hariri perdeu apoio devido aos acordos com o Hezbollah para se tornar primeiro-ministro em 2016 e à falência de sua construtora por conta do fim do financiamento saudita. Hoje, o sistema confessional vigente no Líbano, desde o Pacto Nacional de 1943, se tornou o principal empecilho tanto para uma verdadeira independência nacional como para atender às necessidades básicas da população ou para apoiar os refugiados palestinos e sírios na luta contra seus algozes. Encerramos o programa com imagens da resistência cultural palestina expressa em 15 de maio em São Paulo, após o ato público que marcou o dia da Nakba. O palestino Youssef e sua banda apresentaram-se no restaurante e espaço cultural Aljânia. Ao som da banda, fica a nossa homenagem e compromisso com o retorno dos refugiados às suas terras e a resistência heróica palestina.